Bom, pessoal, bom dia. Quero agradecer o convite do Nelby para vir falar aqui, agradecer especialmente ao André, que foi quem me dirigiu pessoalmente o convite. E vou também fazer uso das palavras dos colegas aqui de mesa, cumprimentá-las também. Foram excelentes as exposições, acho que vão ficar todas muito conectadas nas nossas três falas. Peço desculpas pelas algumas falhas de voz que a gente vai ter aqui. Para quem está assistindo, desculpem as intervenções, às vezes, com uma voz meio falha, mas usando uma expressão que os colegas aqui já usaram sobre as felizes confluências que às vezes o universo nos traz para expor um tema. Quando o André me convidou para vir aqui, ele disse qual era o tema, as transformações jurídicas após os 70 anos do término da Segunda Guerra Mundial. Eu falei, olha que bom, é exatamente o primeiro capítulo da minha tese de doutorado, trata disso. Então vou me aproveitar da paciência do auditório, da paciência da plateia, para testar o que eu já escrevi até aqui e também abrir para contribuições, para críticas. Então foi excelente, veio muito a calhar com o ponto que eu estou estudando agora. Justamente como eu vou apresentar o que é o primeiro capítulo da minha tese, são 4 capítulos, esse é o primeiro, eu vou expor brevemente o que eu estou pesquisando, qual é o meu objeto de pesquisa, para que vocês possam compreender do que eu vou falar aqui. A minha tese de doutorado tem por título A Constituição do Sujeito de Direito de Mulher, no Direito Internacional dos Direitos Humanos. E eu tenho como pergunta de pesquisa, uma pergunta um pouco pretensiosa, quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente fala, a pergunta é essa é a dúvida, a gente parte para pesquisar e vê que é um universo imenso, a gente vai recortando até poder diminuir, mas a pergunta da qual eu parto é se a assimetria de poder entre homens e mulheres é um fenômeno cultural mundial, ou se ele seria aplicável somente a determinados países, a determinadas realidades. Para tentar responder essa pergunta, o objeto que eu escolhi observar é a Convenção dos Direitos da Mulher da ONU, a CEDAW, Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 79, e o que eu observo especificamente na Convenção são as reservas. As reservas, para quem eventualmente não estiver familiarizado com o vocabulário do direito internacional, diz respeito à possibilidade de os países, ao assinarem um tratado, se recusarem a cumprir algumas partes dele, se reservarem o direito da nome reservas, de não incorporarem nos seus ordenamentos jurídicos domésticos algumas particularidades de uma convenção internacional, de modo a não se retirar totalmente a soberania desses países. É a reserva do possível, da flexibilização da soberania. E o que chama atenção na Convenção da Mulher é que ela é recordista de reservas na ONU. E isso é algo que me inquieta desde as minhas aulas de graduação em Direitos Humanos. Tive a sorte na minha graduação em Direito de ter estudado uma das poucas escolas de São Paulo, no Brasil, que tem direitos humanos na grade, como matéria obrigatória. Isso me inquietava. Por que a Convenção da Mulher já tem tantas reservas? Para vocês terem uma ideia de proporção, a Convenção da Mulher hoje tem 197 estados signatários, dos 202 que compõem a ONU. Então, a maioria esmagadora dos países da comunidade internacional concorda que sim, existe discriminação contra a mulher, uma construção histórica de discriminação, e nós nos comprometemos internacionalmente a combatê-la. Que lindo, que bom. Só que 45 desses países pegam algumas partes da convenção e falam mais menos aqui, por exemplo, no que diz respeito aos direitos ao casamento. Aqui não, nem aos direitos políticos. Para ter uma ideia de proporção, a Convenção dos Direitos da Criança, que até a minha última conferência, se o dado não estiver preciso, eu peço desculpas, mas cerca de 200 países da ONU assinam a Convenção da Criança, ela tem um alto índice de ratificação e nós temos 7 reservas. A Convenção das Pessoas com Deficiência também, praticamente todos os países integram, temos menos de 10 reservas. Então existe uma desproporcionalidade grande de se reconhecer plenamente os direitos que a própria Carta de Direitos da Mulher outorga para suas destinatárias, mas os países falam que certas partes não vão ser colocadas. Então, a minha pergunta de pesquisa é esse objeto que eu estou analisando para tentar responder essa pergunta. Já adianto para vocês, não tenho muitas respostas. Então, se ao final alguém perguntar, mas e aí? O machismo é universal? Não é? Fala, gente, eu acho que sim, mas por enquanto eu só acho, não é uma resposta. Então, para localizá-los um pouco no meu trabalho. A tese está estruturada do seguinte modo. O primeiro capítulo, que é o que eu vou expor aqui, uma primeiríssima versão, em primeira mão, ainda
Matheus sabe que eu nem enviei a versão definitiva do artigo, eu tinha enviado, ele, você quer esperar para alterar? Eu falei, quero, depois de apresentar, dependendo do que vier de reverberações do público, a gente altera. Mas o primeiro capítulo é uma retomada histórica da construção dos conceitos políticos de pessoa e de sujeito de direitos, como isso acontece no Ocidente e como isso acontece especificamente em relação às mulheres. É isso que eu vou expor aqui logo mais. O segundo capítulo é uma análise teórica em que eu estou me fundamentando basicamente em 3 autores, não só eles, mas os 3 principais teóricos que eu estou usando são Michel Foucault, na questão da construção do sujeito de direitos pelos órgãos de poder, a Judith Butler, que é uma filósofa norte-americana que trabalha a questão de gênero, a meu ver, de maneira brilhante, acho uma das autoras mais instigantes na questão de gênero, ela é bem contemporânea, começa a escrever nos anos 90, e ela faz muitas críticas ao feminismo de segunda geração, eu vou colocar aqui também, e vou usar também o Axel Honneth, professor alemão de Frankfurt, que trata da questão do reconhecimento do sujeito de direitos pela via do direito do ordenamento jurídico. Esse vai ser o segundo capítulo. No terceiro capítulo, eu vou fazer realmente a parte metodológica, um levantamento qualitativo e quantitativo das reservas, e ao final, reflexões do que sobrar disso daí tudo. No momento, eu estou numa fase de desconstruir a convenção, achar que a convenção serve para muito pouca coisa. Então, feito esse brevíssimo resumo do que eu pesquisei, que eu vou apresentar aqui esse primeiro capítulo, que é a parte histórica, porque ele trata da formação do sujeito de direitos, formação do conceito de pessoa e do sujeito de direitos e do sujeito de direitos mulher. E por que a formação do sujeito de direitos mulher, como a gente tem hoje, tem absolutamente tudo a ver com as transformações jurídicas ocorridas após a Segunda Guerra Mundial? O Hobsbawm foi citado aqui já por alguns palestrantes, eu vou ser mais uma a citar o Eric Hobsbawm, porque eu acho que ele tem muito a dizer e vale sempre a pena citá-lo. Na Era dos Extremos, em que ele fala do século XX, o Hobsbawm diz que de todas as revoluções, a maior foi a Revolução Feminista, porque ela se dá no contexto da revolução sexual e dos costumes, e é uma revolução que acontece no âmbito do privado, no âmbito do particular, mas com imensas reverberações no espaço público. Então, se teve uma revolução que realmente modificou estruturas, ao menos no Ocidente, aqui palavras minhas, dentro das palavras do Hobsbawm, essa foi a Revolução Feminista, e isso acontece no feminismo de segunda onda, após a Segunda Guerra Mundial. Estou falando muito rápido, gente? Tudo bem? Que às vezes eu acelero um pouco, como vem perguntar aos ouvintes. Para retomar um pouco a questão da construção do conceito de pessoa e do sujeito de direito, não vou me alongar muito, porque isso remonta à formação do Estado liberal, às primeiras cartas de direitos, e que já foram bastante abordadas, de forma bastante aprofundada por vários dos colegas que falaram aqui. Tema familiar a todos que estão ouvindo também, então não vejo necessidade de aprofundar um pouco mais. Mas só para colocar e para demarcar que a ideia de pessoa, a ideia de sujeito de direito, ela não é óbvia, ela não é dada, ela é construída em um determinado espaço, em um determinado momento histórico, relativamente recente, que é de 300 anos para cá, da Revolução Francesa para cá. Em um momento anterior à formação desse Estado liberal, revoluções liberais, etc., não existia a ideia de uma pessoa que fosse sujeito de direitos, mas sim de um indivíduo que tinha acesso a determinados bens da vida como privilégios. Então, se você não fazia parte de uma casta, de um estamento que lhe desse acesso a esses privilégios, você não teria esses privilégios. E isso não dá para dizer que é de forma normatizada, na forma da lei, no nosso conceito atual, mas era algo que não era um problema. Se você nasceu servo, você é servo, e você nasceu servo porque seu pai era servo, seu avô era servo. Se você é nobre, seu pai era nobre, sua mãe era nobre, e você não teria como transitar entre essas diversos estamentos, né? Não podemos falar de classe aqui, mas esses diversos estamentos. O que as declarações de direitos do século XVIII vão fazer é dizer todos os homens, e aqui homens já com uma flexão de gênero, todos os homens nascem livres e iguais em direitos e liberdades e, portanto, podemos nos escolher uns aos outros. E essa formação do conceito de pessoa, que é lá na passagem do século XVIII para o XIX, meio do século XVIII, aqui no Ocidente, ela se sobrepõe à formação do conceito de sujeito de direitos. Para nós, no Ocidente, ser pessoa é ser sujeito de direitos. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. O sujeito de direitos é a pessoa perante o Estado. O sujeito de direitos é a pessoa vista e articulada com a instituição Estado, dizendo qual é a relação jurídica na qual ele se coloca. Uma relação de direitos e deveres. No Ocidente, isso surge junto. Pessoa é aquela que é sujeito de direitos. Então, feita essa passagem bem breve, aí quem tiver a curiosidade de ler o artigo, que eu vou enviar, eu faço um apanhado mais longo, mais aprofundado de como
essa construção se dá. Eu uso um pouco o Marcel Mosno, que ele fala da construção de pessoa, e depois o Alan Supiot para falar do sujeito de direitos. Mas o que eu quero colocar aqui, para ficar recortado no meu tema, vou tentar, espero que com algum sucesso, não ultrapassar muito o tempo, como que isso acontece em relação às mulheres. Como eu disse há pouco, quando na Revolução Francesa se faz a Declaração dos Direitos do Homem, Declaração des Droits de l'Homme, é realmente homem do sexo masculino. Eu já ouvi em alguns momentos algumas falas dizendo, não, mas é homem no sentido genérico, as mulheres estão incluídas. Aí eu sempre gosto de contar a historinha de uma moça, que sempre vale a pena ser lembrada, que é a Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges foi uma escritora francesa que viveu no final do século XVIII na França, e ela era da turma da Revolução, digamos assim, super amiga do Marat, do Danton, do Robespierre, participou da Revolução, foi para frente de batalha, atirou, etc. E ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E que, para quem tiver interesse no tema, também eu recomendo a leitura. Está disponível no Google, é relativamente fácil de achar. Porque ela propõe direitos patrimoniais iguais no casamento para homens e para mulheres. Você escrever isso no século XVIII, no meio da Revolução Francesa, a moça era corajosa. O problema é que foi lançada a Declaração dos Direitos do Homem, ela vem com a Declaração dos Direitos da Mulher. O pessoal da Revolução olhou e falou, tá, liberdade, igualdade, fraternidade é muito legal, mas com mulher já é vandalismo. Aí você pediu demais. O que acontece com a Olympe de Gouges é condenada à morte. Ela vai para a guilhotina por conta da Declaração dos Direitos da Mulher. Então isso para mim é um marco histórico muito evidente, de que a Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa, é do homem mesmo, o homem do sexo masculino. Então, essa construção da mulher como pessoa e como sujeito de direitos, ela se dá em um momento diferente do momento que acontece com o homem. Eu faço aqui a ressalva que se a gente for olhar a construção do sujeito de direitos, da população afrodescendente no Brasil, da população judaica na Europa, da população LGBT em vários lugares do mundo, a gente vai poder tecer paralelos semelhantes. Né? Então, quando a gente tem ali a liberdade, igualdade, fraternidade, colocada igualdade entre todos, tem aqueles que são mais iguais que os outros. Eles vão passar na frente dessa fila. Então, essas minorias políticas que eu mencionei aqui, elas vão ter processos diferidos, em outro tempo, postergado da construção dessa articulação com o Estado como sujeito de direitos. Pois bem, como isso acontece com as mulheres? Para falar de como isso acontece com as mulheres, eu preciso mencionar, ainda que brevemente, como se deu a história do movimento feminista, ou dos movimentos feministas, que é mais adequado a gente dizer, porque há várias vertentes. Feminismo, se a gente for definir de uma forma bem resumida, é um movimento social e político que briga, luta pela igualdade jurídica e social, tanto nas dimensões material quanto formal, entre homens e mulheres. E isso vai acontecer de forma pacífica em dois momentos, pacífica em termos de consenso, não que o movimento tenha sido pacífico, deixa eu até reconstruir aqui. É pacífico entre os autores que estudam o tema, que isso acontece em dois momentos, e uma terceira onda do feminismo que ainda está um pouco em discussão. A primeira onda, ela é muito sobreposta às revoluções sociais do século XIX para o XX. Porque a primeira onda do movimento feminista, ela vem a reboque dos movimentos trabalhistas. Então, quando a gente sai do contexto das revoluções liberais, liberdade de contratar, revolução industrial, somos todos iguais perante a lei, portanto, o operário que está aqui sendo contratado pelo dono da fábrica, por ser um homem livre e igual, ele vai trabalhar por 20 horas por dia, por 2 shillings, vamos fazer revolução inglesa aqui, e ele está lá livremente. Então a gente tem toda uma situação de opressão da revolução industrial, e os movimentos sindicais e trabalhistas vão brigar por condições de igualdade material, já dentro das vertentes marxistas que apareciam, e as mulheres vêm junto a isso, porque os primeiros movimentos trabalhistas de homens conseguem direitos trabalhistas para homens. As mulheres não são contempladas nesses primeiros direitos garantidos. Tanto é assim que o 8 de março, que muito embora, eu não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil virou o dia que as marcas de perfume aumentam suas propagandas, você vai no posto de gasolina, você lê no sonho de valsa uma rosa. E tem dia que eu estou um pouco mais paciente, eu falo, tá bom, me dá aqui a rosa, me dá aqui o bombom, tem dia que não, que eu falo, olha, teve operária que foi queimada viva, é por isso que a gente lembra desse dia. Ela estava exercendo o direito de greve para reduzir a jornada de trabalho, o patrão não gostou, elas foram trancadas numa fábrica. A história diverge um pouco se isso foi em Chicago ou em Nova York, mas o fato é que elas foram queimadas vivas. Então eu dispenso a rosa, eu dispenso o bombom, muito obrigada. Eu prefiro que você saia daqui com essa historinha. Nem sempre o pessoal entende, gera um desconforto. Tem um desconforto. E que a gente receba o salário igual, prefiro.
Mas esse movimento de mulheres vem daí, porque sequer nesses movimentos pela igualdade material, os direitos das mulheres estavam contemplados. E junto com o movimento das trabalhadoras mulheres veio também o movimento sufragista, pelo voto feminino. Em muitos lugares estavam se instaurando as repúblicas, mas as mulheres não votavam. Eu acho curioso dizer que no Brasil o voto feminino é adotado em 1934, e que a gente fala muito mal da legislação brasileira, com muita razão, né? Porque a gente tem problemas sérios. Mas em relação ao voto feminino, o Brasil é um dos primeiros da América Latina a dar o direito de voto. O último país do Ocidente a dar direito de voto para as mulheres foi a civilizadíssima Suíça. Então, quando alguém gosta de falar, não, na Suíça sim, porque civilizado, não sei se tem algum suíço aqui, nada contra a Suíça, acho que é um país que tem várias qualidades, mas no Brasil a gente tem um pouco esse vício de olhar alguns países como sendo ultra-civilizados. Eu gosto de lembrar que as mulheres não votavam até 60, década de 60. Então essa é a primeira onda do feminismo. Com a Segunda Guerra Mundial, estamos aqui no nosso tema, o movimento feminista ele acaba ficando em segundo plano por razões óbvias de subsistência, de tragédias todas que a guerra traz. Aquilo não era um problema primordial, não era uma prioridade de debate político. Isso volta a ser tratado nos anos 50 e o marco que costuma ser tratado, que costuma ser assim colocado, é o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, que é considerado como o marco inaugural da segunda onda do movimento feminista, e essa segunda onda do movimento feminista é estreitamente ligada à realidade sociocultural do pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial, os homens morreram. As mulheres que antes não trabalhavam passaram a ter que trabalhar. E por que eu faço a ressalva das mulheres que não trabalhavam? Uma crítica que se faz ao movimento feminista de segunda onda, que depois eu vou explorar um pouco mais, é que ele tem um recorte de classe muito claro, de colocar o trabalho como um direito. Quando você tem, especialmente em países pobres, no Brasil isso é muito claro, as mulheres das classes pobres trabalhando desde sempre. Nos Estados Unidos, que você ainda tinha uma situação de apartheid social, as feministas negras tinham brigas incríveis com as feministas brancas dizendo: escuta, amiga, direito de sair para trabalhar, eu quero gente ficar em casa um pouco, porque eu trabalho desde sempre, minha avó trabalhava, minha bisavó trabalhava, a minha tataravó era escrava, então sequer tinha questão de direito ao salário, então vamos ver bem quem é sujeito de direitos daí. Mas é marcante isso porque, depois eu vou aprofundar isso um pouco mais no momento oportuno, mas as mulheres que não trabalharam tiveram que sair para trabalhar porque os postos de trabalho precisavam ser ocupados. Somado a isso, houve um processo de urbanização. No Ocidente isso é bastante marcado, o crescimento das cidades, as pessoas saem do campo e vão para as cidades, e isso leva a um processo de educação formal, e daí porque nossas falas aqui conversam. O processo de educação formal ele também se amplia e você passa a ter mais mulheres, isso é uma realidade bem marcadamente norte-americana e inglesa, se passa a ter mais mulheres com ensino superior. E aí a importância da gente ter diversidade nos vários espaços políticos, como aí eu estava colocando. Política, educação, enfim, todas essas manifestações culturais, sociais, elas são feitas por pessoas. E as pessoas têm vivências diferentes, têm experiências de vida diferentes. Tanto é que é muito marcante que quando mulheres vão para a universidade se começa a discutir distinção entre sexo e gênero, que é o grande marco do movimento feminista de segunda onda. O debate entre sexo e gênero, a distinção se dá pela desconstrução da naturalização de papéis a partir do sexo biológico. Essas mulheres, essas intelectuais que vão passar a escrever sobre isso, vão começar a pensar: será que o fato de a mulher ter um útero, da mulher amamentada, a mulher até aqui pela ciência ser o único ser capaz de parir, isso faz dela naturalmente afeita ao espaço doméstico? E tem uma literatura vasta nesse sentido de desconstrução desses papéis sociais. Eu vou só sugerir um livro que eu nem vou entrar na explicação dele, vai ser só o trailer, que ele é muito bom. O livro se chama Inventando o Sexo, é de um historiador francês chamado Thomas Laqueur, em que ele faz um levantamento de documentos médicos científicos da Grécia desde o ano de 200 a.C. até Freud, para demonstrar que até o sexo biológico é uma construção cultural. Ele demonstra que até o século XVIII, justamente, quando vem as declarações de direitos, conceito de pessoa, etc., a ciência entendia que havia um único sexo, o masculino. Aí você lê o livro, nesse momento você fala: pera, eu estava indo bem até aqui, eu estava entendendo, mas sexo único não dá. E aí ele, pela exploração dos documentos médicos, demonstra que se entendia que as mulheres eram classificadas biologicamente como homens que não se desenvolveram. Mas espera aí, Maíra, homens têm pênis e mulheres têm vagina. Segundo a gente lê hoje visualmente. A vagina feminina era lida como pênis interno.
era chamada de pênis interno pela medicina. Os ovários não tinham esse nome, tinha o nome de testículos femininos. Isso é uma ideologia embasada pela medicina que dura 2000 anos. Como que você desconstrói isso em 15 minutos? Não dá, são 2000 anos e isso, claro, vai repercutir na formação intelectual, emocional das mulheres, porque se ela não é desenvolvida no aspecto físico, evidentemente que também no aspecto intelectual, portanto, o lugar dela em casa, o lugar do homem na política. É muito engraçado que no século XVIII, com a Revolução Científica e as dissecações, vem os médicos e falam, não, gente, eles não sabiam de nada. É claro que tem dois sexos, um bom e outro ruim. É sério, é aqui que surge a ideia de sexo oposto, que é um termo que até hoje a gente usa. Qualquer revista feminina, que não sei aqui em Portugal, mas no Brasil, qualquer revista feminina tem na capa as dicas de como segurar o sexo oposto, que é o grande objetivo da vida da mulher. E a gente não para pensar. Por que homem é oposto de mulher? Por que tem essa coloração de contrário? A gente não para pensar de onde veio. Maçã não é o contrário de laranja. São frutas diferentes. Homens e mulheres são seres humanos diferentes. Ótimo. A questão é como a gente valora essa diferença. Então, toda essa desconstrução, fica só a dica aqui do livro do Laqueur. Eu não ganho comissão em cima dele, que eu acho que esse livro ele realmente, para mim, é uma das teorias de gênero que mais me instiga a pensar como a gente chegou onde estamos agora. Essas discussões foram colocadas pelo feminismo de segunda onda, de dizer, olha, os papéis de homens e mulheres não são definidos biologicamente, a gente constrói isso com a cultura. E se a gente construiu, a gente pode desconstruir. E aí se começou também a demandar outras questões, além da questão dos direitos iguais no trabalho. Uma revolução científica que ocorre nesse período, e que é muito fundamental também para se desconstruir esses papéis, é a invenção da pílula anticoncepcional. Isso acontece em 1960, e aí pela primeira vez na história a mulher tem o poder sobre a concepção, ou melhor, sobre a contracepção. E aí, se ela tem o poder sobre a contracepção, significa dizer que ela não precisa mais ter filhos se ela quiser manter relações sexuais. Então, se eu não preciso mais ter filhos, eu não preciso mais ser casada. Eu não preciso ser casada nem ter filhos se eu quiser ter uma vida sexual e se eu quiser ser independente, ser autônoma. Então, essa invenção da pílula anticoncepcional, somada aos estudos de gênero que vinham sendo então produzidos, é que fez esse feminismo de segunda onda, que, como foi muito bem colocado aqui pela Ilka, ele é muito marcado por essa luta de se retirar as mulheres somente do espaço doméstico e de serem colocadas no espaço público. Isso vai gerar, evidentemente, uma necessidade de modificação normativa, que não aconteceu só no Brasil. Ao contrário do que muitas vezes a gente aprende na faculdade de Direito, que nós, do Direito, regulamos a sociedade pelas nossas normas, me convence mais a ideia de que nós, pessoas que fazemos o direito, reproduzimos a norma a partir dos valores sociais vigentes. Uma norma, uma lei é sempre um retrato, a meu ver, bastante fiel do seu tempo. E a norma que eu vou me referir aqui, e que é fruto da demanda do segundo movimento feminista, dos movimentos de mulheres, é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é de 1979. Então, a partir do conceito de pessoa e do sujeito de direitos, que acontece para os homens no século XVIII, depois para as mulheres no século XIX e XX, se constrói um sujeito de direitos dizendo, olha, qual que é a relação jurídica, como é que eu vou articular esse ser humano que nasceu do sexo feminino, e aí todas as questões de performatividade de gênero, que a gente vai ter a partir disso, mas vamos jogar no nível 1 por enquanto, fala só nascido do sexo feminino, como que eu vou articular esse ser humano nos seus direitos e deveres jurídicos para com o Estado ou os Estados. Então é daí que vem a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. E aí, o que eu faço a partir daqui é pensar quem que é esse sujeito de direitos mulher. A briga ainda foi para ser considerada pessoa, uma vez considerada pessoa, e aí estamos no Ocidente, se eu sou pessoa, eu sou sujeito de direitos. Eu preciso ali de um rol de direitos e deveres que vão me definir. E aí, como essa mulher convencional, e aqui eu chamo essa mulher de convencional porque é a mulher definida pela convenção, e na minha leitura é uma mulher bastante convencional na acepção do senso comum do termo. Eu não vou fazer a leitura da convenção inteira, isso está no artigo que eu enviei aqui para o evento. Eu faço análise de todos os artigos nesse sentido. Eu vou fazer só a leitura do preâmbulo e depois as reflexões que eu faço a partir disso. O preâmbulo do texto da Convenção reconhece a mulher como objeto de discriminação. Isso viola a dignidade da pessoa humana. Tudo bem, a gente está partindo do final do movimento feminista, sem reconhecer que já tem discriminação, já é um baita avanço, tudo bem.
Mas aí olha para onde que eles vão. É um problema você violar a dignidade humana da mulher, porque isso é um obstáculo ao bem-estar da sociedade e da família, bem como ao desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar seu serviço ao seu país e à humanidade, e também lembrando sempre a importância social da maternidade. Pergunta: emancipar a mulher serve para prestar serviço ao país e para garantir o bem-estar da família? Por que família é vista de forma tão imediatamente e naturalmente conectada à mulher? Por que a emancipação da mulher não é um fim em si mesma? Porque ela é uma pessoa, ela tem direito de ser emancipada. Por que é para cuidar melhor das crianças? No limite é isso. Nossa, Maíra, que radical. Não sou radical, explico por quê. Intenções, acho que não nisso. A Convenção tem 30 artigos. Desses 30 artigos, 7 deles tratam de casamento. Esse casamento do qual a Convenção trata, eu identifico como um casamento por pressuposto heterossexual, porque é um casamento que fala com direito a filhos. Como nessa época ainda não se falava de união afetiva e possibilidade sequer de adoção, reprodução assistida, etc., eu acho que é difícil supor outra conclusão que não do casamento heterossexual. Mas veja a proporção: de 30 artigos sobre direitos das mulheres, 7 são em relação ao casamento. Fica pior: dos 30, 12 fazem menção à família e filhos. Então, dos 30 artigos que tratam dos direitos das mulheres, quase metade diz respeito ao direito aos filhos, e em 3 desses artigos vem a seguinte expressão: que quando houver conflito entre o interesse da mulher e dos filhos, prevalecerá o interesse, sendo que a Convenção da Mulher prevalece de quem? Dos filhos. E é interessante porque a Convenção sequer destaca se são filhos menores de idade ou maiores. Para não dizer que eu estou sendo maldosa, eu quero crer que estejamos falando de crianças e adolescentes, né? Que não vai prevalecer o interesse do filho adulto. São 10 minutos mais que eu tenho. Então esse é só o preâmbulo da Convenção. A gente já começa a imaginar quem que é esse sujeito de direitos que foi criado pela Convenção. A Convenção ela trata dos direitos políticos, os direitos da mulher na família, o direito da mulher à nacionalidade, o direito da mulher ao trabalho, o direito da mulher a contratar, o direito da mulher a contrair bens, o direito da mulher de escolher quantos filhos vai ter, o direito da mulher de escolher com quem ela vai casar, o direito da mulher de escolher o espaçamento entre os filhos, de todos os que ela vai ter. E aí vocês podem perguntar: mas isso não é bom que ela escolha? Eu acho ótimo, mas e a mulher que não é casada? Ela não faz parte do âmbito dos direitos da Convenção? E a mulher que não tem filhos? E a mulher que é homossexual? E a mulher que é bissexual? Para nem falar das transexuais e das travestis, porque acho que aí seria um anacronismo, não era problematizado ainda esse sujeito de direitos na época da Convenção, mas vamos combinar que a Convenção tem quase 40 anos, por que isso não foi modificado? A Convenção ainda fala em sexo, fala em mulher, não fala em gênero. Então fica difícil a gente incluir todas essas outras performatividades de gênero. Mas aí, diante da análise que eu faço de todos esses artigos, eu pergunto quem é, afinal, essa mulher convencional, mulher da Convenção. Ela é uma mulher que tem direito a decidir com quem ela vai casar, desde que seja com um homem e desde que ela se case. Tem direito a decidir quantos filhos ela vai ter, mas não tem direito a abortar. A Convenção da Mulher não tem nenhuma referência à questão ao direito à interrupção voluntária da gravidez. Aliás, sequer tem menção à interrupção da gravidez naquilo que no Brasil a gente associa com aborto legal, em caso de violência sexual, risco de vida para a mãe. Não é mencionado como direito das mulheres. Então, o que dá para a gente pensar aqui é que essa mulher convencional, ela tem um recorte, ela mostra uma mulher de uma realidade muito específica. Ela mostra uma mulher do Ocidente, de uma determinada classe social, de uma determinada orientação sexual, e aí a gente pensa: será que essa convenção emancipa? Ou será que, na verdade, ela reproduz uma mesma estrutura de poder que já estava colocada antes? E aí, para analisar isso, e aí nesses 8 minutos, 8, que eu tenho, eu vou falar um pouco de como eu analiso essa minha conclusão a respeito da Convenção, à luz do que fala o Foucault e do que fala Butler. O Foucault, acho que não dá nem para definir sobre o que ele fala. O Foucault é um filósofo que fala sobre, aí preenche o espaço, porque o Foucault falou sobre tudo, mas acho que se a gente puder encontrar um denominador comum entre a obra toda do Foucault, seria o poder. Como o poder se articula nas relações, ele é quem traz a ideia de que o poder não vem de uma matriz central que exerce o poder e que reprime, mas que o poder se constrói nas relações. E uma ideia muito interessante do Foucault, e que eu uso bastante para fazer a minha análise aqui, é de que o poder não reprime, mas sim o poder constrói. Ao mesmo tempo em que o poder proíbe alguém de ser algo, se ele proíbe de um lado, ele te obriga a ser outra coisa. Então, quando a gente para pensar que quem produziu a Convenção
são os países que são a potência hegemônica do Ocidente. Afinal de contas, quem fundou a ONU foram os ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Eu sempre gosto de citar nesse momento as palavras da professora Flávia Piovesan, que é professora de Direitos Humanos do Brasil, de quem eu tive imenso prazer de ser aluna e de ser assistente por um tempo. A Flávia é muito otimista, muito mais otimista do que eu até, ela sabe disso. Porque ela diz que a ONU é melhor com ela do que sem ela. Com todos os problemas que a ONU tem, ela entende que é melhor que a gente tenha um órgão internacional. Tendo a concordar com ela, que a gente realmente é melhor ter um órgão internacional que traga essa questão do sujeito de direito internacional, mas eu acho que a gente não pode tirar de vista que quem contou a narrativa dos direitos universais, na Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, foram aqueles que integravam os aliados na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter uma perspectiva ideológica, uma perspectiva cultural. Eu não acho que seja em si um problema a gente ter uma perspectiva ideológica. O problema é a gente não reconhecer isso como não sendo neutro. Porque você usar direitos humanos para dizer que você está levando a salvação e a democracia para os povos menos evoluídos é algo extremamente ditatorial e que se faz à larga. O que se tem de guerra, de invasão e intervenção que se justifica em nome da democracia e dos direitos humanos são incontáveis. Então é de se pensar que essa mulher construída pela Convenção é a mulher construída sob a ótica destes países. Essa mulher convencional, construída dessa forma, é a mulher que diz respeito ao modo de produção capitalista, porque ela tem direito de trabalhar, ela tem direito de contratar. É uma mulher do ambiente urbano, ela não é uma mulher do ambiente rural. Tem uma pequena menção na Convenção sobre as mulheres de realidade rural. Aliás, essa é a única que tem o direito ao estudo ali previsto como sendo algo que vai incrementar a carreira dela, porque essa vai ter a sua própria subsistência. A da cidade, não. Deixa eu pôr a minha água aqui, que minha voz está acabando, como vocês estão vendo. E eu ainda tenho, acho que mais 5 minutos, né? Essa voz tem que durar mais 5 minutos. Exatamente. E para as perguntas. Vou desenhar as respostas se a voz acabar. Então, essa é a análise sobre essa perspectiva Foucaultiana, de como o poder, na verdade, ele não reprime, mas ele constrói. Então, quando a gente pensa que o direito ele é uma área do conhecimento, é uma praxis, por natureza conservadora. O direito serve para conservar as coisas como elas estão. A lei serve. Usar o direito como estratégia de militância é pedir o quê? Pedir sentença ou pedir lei. Não tem outra saída. Quando você fala que você vai militar dentro da área do direito, eu estou pedindo uma modificação legislativa, uma providência do judiciário. E o direito sempre vai tender a conservar poder, porque a norma está posta ali por quem está no poder, e essa norma vai tender a conservar o poder na mão de quem está. Então, quando a gente pensa quem fez a Convenção da Mulher e como essa mulher é construída, eu acho que dá para pensar quanto de poder se conservou. Como que dá para a gente fazer essa crítica também a partir do olhar da Judith Butler? A Butler critica muito a essencialização do sujeito de direitos mulher. É a primeira autora, ou uma das primeiras, pelo menos que assim se reconhece, a falar em mulheres como sujeito de direitos e não como mulher. E quando a gente pensa isso no âmbito da Convenção da Mulher, isso fica muito claro. A ideia de mulher não pode ser a mesma no Egito, nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal e na Malásia. Não é possível que mulher seja a mesma coisa para todos esses. Como a Suzana estava dizendo, o meu conceito de criança, de educação, de país, etc., é um conceito do Ocidente. E aí é de pensar, será que esse número elevado de reservas não diz mais respeito ao fato dos países não reconhecerem ali as suas mulheres? Não é que eles digam, eu estou negando o direito para as mulheres, eu estou dizendo que isso que você chama de mulher não é mulher para mim. Então, como universalizar o que não é universal? A Butler critica muito isso e ela faz um contraponto dizendo, realmente, para você poder demandar no direito, pedindo sentença ou pedindo lei, eu preciso construir o sujeito de direitos. Eu preciso essencializar. Eu preciso dizer quem ele é. Sujeito de direitos, como eu disse antes, é a articulação da pessoa com o Estado. Então eu tenho que saber quem que é essa pessoa, quem são os direitos que interessam para ela. Só que aí continua a Butler dizendo, se eu essencializo, eu vou ter duas consequências graves. Primeiro, eu tiro da possibilidade de ser sujeito de direitos todo mundo que não está naquela descrição. E aí quando a gente pensa na Convenção, quem for mulher viúva, quem for mulher solteira, quem for mulher mãe solteira, quem for mulher casada com uma mulher, quem for mulher em qualquer outra realidade que não essa da Convenção, aqueles direitos não fazem sentido, não interessam. Então ela é sujeito de direitos por onde?
Em contrapartida, aquelas pessoas que vivenciam aquela realidade, e acredito que aqui em Portugal a realidade seja muito semelhante à do Brasil nesse sentido. A Convenção da Mulher faz muito sentido no Brasil, quando a gente pensa na nossa realidade, que é super ocidental. Mas ao mesmo tempo você aprisiona, porque você está reproduzindo uma estrutura de poder ao invés de libertar. E aí a pergunta que eu tenho me feito, e não só aqui no trabalho do doutorado, mas em vários do que eu tenho, quando eu vou para a área de penal, que é a minha área original, costumo dizer que eu vim do mundo do crime. Acabei indo um pouco para a área das mulheres, mas a minha origem é no crime. Que é pensar o seguinte, quando a gente fala, e aqui já passo para as reflexões para fechar, acho que eu vou conseguir não estourar muito, em 5 minutos, que é pensar o seguinte, quando a gente pensa na área do direito, nas transformações jurídicas, como um espaço de militância, é claro que é um espaço de militância necessário, mas deve ser o único. Será que o direito tem tantos poderes assim para transformar a realidade social? A minha visão é que o direito é muito limitado. Ele é limitado porque, primeiro, ele é feito por pessoas e as pessoas têm limites. Eu acho que sem a gente modificar mentalidades e educações, e tem muito a ver com o que a Suzana estava dizendo no início. Eu acho que as nossas 3 falas aqui ficaram muito bem casadas, porque a educação modifica mentalidades, com isso a gente modifica legislação. E uma sem a outra não vai conseguir caminhar. A pergunta que me impulsionou a pesquisar isso no doutorado é justamente observar, poxa, depois de tanto sutiã queimado, tanto movimento feminista, Convenção dos Direitos da Mulher, legislação, por que a gente ainda é assediada na rua? Questões simples. Aqui em Portugal, eu não sei como é essa realidade, no Brasil o assédio na rua é algo diuturno. De você ter que parar para pensar que roupa você vai pôr, por onde você anda. E eu que estudo mulheres há algum tempo, só muito recentemente, nem no artigo, recentemente, tipo ano passado, não tinha parado para pensar nesse verso que eu vou colocar aqui. Sempre naturalizei muito a coisa de, claro, assédio é chato, é machista, deixa eu ver como eu vou me vestir, como eu vou atravessar a rua. Eu li um artigo dizendo, isso é violação de direitos humanos porque viola direito de ir e vir, ponto. Como assim você não pode escolher por onde você vai andar? Não vai estar calor, você não pode escolher a roupa você vai pôr, porque senão você está se expondo a um assédio violento. Então, como é que tantas coisas ainda estão internalizadas, estão naturalizadas, não se modificaram? E pensar, será que é papel do direito modificar isso? Ou será que a única instância em que se pode modificar isso é no direito? A mulher já é sujeito de direitos, mas a gente viu que ser sujeito de direitos não basta. Não é suficiente com todas essas problematizações aqui. Bem, era isso que eu tinha para colocar, espero não ter me alongado muito nem falado rápido demais, o artigo está mais detalhado. Agradeço a todos, agradeço quem está assistindo.